Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma chazada de bola. Hoje recebemos Nuno Cata. Nuno, muito prazer. Uma honra receber-te nas chazadas de bola. Pergunto como é que estás a viver a quarentena e neste momento se estás ligado à bola. Sei que em breve abandonaste um projeto. Como é que estás a viver este momento ligado ao futebol? Olá, Ricardo. É um momento difícil, estou a passar um momento difícil, como toda a gente, em termos de quarentena, porque estamos a viver uma pandemia mundial e toda a gente tem que tomar as medidas que nos são recomendadas e estamos todos à espera que isto melhore e que passe rápido para podermos depois abraçar e estarmos com os amigos e vermos aquilo que mais gostamos, as pessoas que mais gostamos, fazer aquilo que mais gostamos, que é um exemplo do futebol, que este programa estamos aqui mesmo para falar de futebol e depois sem futebol parece que nos tiram um pouco de nós. Isto é o que sente toda a gente que gosta de futebol, não só quem jogou, porque o futebol não é só para quem jogou, aliás a maior parte não jogou, que são os adeptos e são esses também que alimentam muito o futebol. Agora, obviamente que não é uma situação fácil que nós estamos a viver, é uma experiência de vida em que nós vamos ter que nos adaptar, vamos ter que nos acostumar ao que vem no futuro, que não sabemos o que vem. Esperemos que não seja assim tão mau como muitas pessoas, as mais pessimistas, pensam, mas se calhar temos que esperar e não podemos estar aqui a prever as coisas antes de elas acontecerem e também não podemos estar aqui a meter a cabeça na areia porque provavelmente nem tudo vai ser mau, não é? Vamos ter que tirar aqui conclusões que poderão ser melhores para o futuro, mas temos de ter a consciência que o futuro não vai ser fácil para ninguém. Olá, Tiago, passa a bola. Olá, Nuno, foi um prazer ter-te aqui. Nuno, começaste a tua carreira como jogador na zona de Leiria, no Leiria e Marrazes, passaste por Bidoeirense, Torres Novas, até teres aqui um projeto no Braga B. Como recordas estes tempos? Boa tarde, Tiago. Isto foi giro e eu gostei muito daquilo que fiz da minha carreira como jogador, porque posso dizer que comecei mesmo do zero, comecei mesmo lá de baixo. Iniciei na formação do Leiria e Marrazes, ainda em júnior, idade júnior, joguei na terceira divisão, a antiga terceira divisão, pelos séniores, ainda com a idade júnior. Isso era sinal que as pessoas já viam alguma qualidade em mim. E depois no meu primeiro ano de sénior vou para um clube que é o Bidoeirense, que é um clube aqui da zona de Leiria, que também na altura estava na terceira divisão, que era um clube que estava em crescimento, um clube na altura boa estrutura, um bom clube. Depois do Bidoeirense saio para o Torres Novas, que já era a segunda divisão B, e no Torres Novas vou para o Torres Novas, vou lá à experiência. Não quis renovar no Bidoeirense e vou a Torres Novas, mais 3 amigos meus e vamos à experiência. Eu tinha 19 anos na altura, 19 anos, e um colega meu que já tinha lá jogado virou-se para mim e disse: porque não vais ali a Torres Novas, a segunda divisão, é já aqui ao lado, e fazer experiência, vais à experiência, fui mais 2 amigos meus, cheguei lá, treinamos e fizemos 3 treinos, no outro, mal chegámos lá para ir fazer o 4º treino, o treinador chamou-me e disse-me: olha, nós queremos ficar contigo. Eu fiquei super contente, pensava também que os meus colegas iam ficar, infelizmente também não ficaram. Depois fiquei lá num plantel profissional, muito bom. Estamos a falar da antiga segunda divisão, que só havia a Zona Norte, Centro e Sul. Era assim antigamente. E era uma divisão muito competitiva, com uma equipa com muitos bons jogadores, na altura, Torres Novas. E eu fiquei, e era um miúdo todo contente, e a verdade é que cheguei, impus-me e fiz os jogos quase todos a titular. Acho que não falhei 1 ou 2 por provavelmente castigo ou lesão, mas joguei sempre. Depois daí é que dei nas vistas para ir para o Braga. E depois deu-se a situação do Braga, em que tive meio ano muito bom. Eu tinha assinado 2 anos com o Braga B, depois fiz meio ano, lesionei-me, fui operado a um joelho, depois cresceu-me um quiste, tive de tirar, andei ali quase meia época
desmotivado. Tinha sido a primeira vez que eu saía de casa, ainda por cima ia para uma cidade completamente longe daqui, mas uma grande cidade, uma cidade espetacular. Mas foi um ano muito difícil em que eu abdiquei do segundo ano e disse ao Braga que me queria vir embora. E o Braga não queria, ponderou emprestar-me ao Taipas, um clube qualquer ali. Eu disse que não queria, que queria vir para casa. E depois fui para o Fátima. Exato. Fui para o Fátima, para a segunda divisão. E fizemos um ano espetacular aí nesse ano do Fátima, que aconteceu uma coisa até muito, muito gira. Nesse ano estávamos em primeiro lugar, isto em dezembro, janeiro, estávamos em primeiro lugar destacadíssimos. Só que o Fátima não tinha condições para pensar na sua divisão, porque nem sequer era para pensar na sua divisão, mas nós tínhamos uma equipa, o treinador conseguiu fazer uma equipa muito boa, e depois tínhamos um treinador com muita qualidade, que era o Gorris. E a equipa começou a fazer coisas que ninguém estava à espera, e começámos a fazer um campeonato espetacular, e o presidente chega ao balneário e diz que não era para subir, para a gente não pensar. O treinador foi embora para o Barreirense, que na altura o Barreirense estava muito bem. Era o Barreirense que tinha estado na segunda liga, tinha descido, mas estava para subir outra vez. E o nosso treinador disse, ok, sendo assim, então foi-se embora, pronto. E nós fizemos uma segunda volta praticamente a passear, sem responsabilidade quase nenhuma. Obviamente que tínhamos a responsabilidade, quem ambicionava mais, que era o meu caso, e alguns colegas meus também ambicionavam fazer carreira daquilo, e do futebol, e claro que tínhamos que levar aquilo a sério, mas sentimos que o grupo, nem toda a gente estava da mesma maneira, porque não poderia estar. Depois até veio o Nuno Presumo, é muito complicado, até veio o Nuno Presumo, que era comentador na Sport TV, era adjunto do Peseiro no Sporting, e está com ele adjunto também agora. Veio até na altura o Nuno Presumo, estava no Cartacho e veio treinar a nossa equipa, e foi a primeira vez do Nuno Presumo também num campeonato nacional. Era muito novo, ele era jovem, era muito jovem. Ele veio, depois obviamente que ele apanhou também um bom treinador, só que ele não conseguia. Ele conseguiu impor as ideias, conseguiu, só que já apanhou uma equipa sem qualquer tipo de objetivo. Perdido aquele objetivo, o foco. Sim, exatamente, uma equipa que não estava nada focada, estava completamente fora já, a equipa não estava nada focada, alguns queriam muito, mas outros ele provavelmente sentiu que nós não estávamos no mesmo espírito, já não tínhamos nada a conquistar, a partir do momento que o presidente diz que esqueçam, não é para subir divisão, que o clube não tem condições para tal, pronto, aquilo foi... Mas sabemos que não foi só aí, há vários episódios no nosso futebol que infelizmente é assim. Os clubes, os clubes chegam ali a uma altura e mandam a dita toalha ao chão, espera aí, não queremos subir. Acontecia isso muito. O próprio Barreirense também chegou a fazer isso algumas vezes com o Daoud Fakirá, que foram boas épocas e depois toalha ao chão, não é para subir. Não está público, mas quem é do Barreiro como eu sabe disso. Exato. Depois continua, desculpa. Rumas ao Norte, Santa Maria da Feira e Aveiro, não é? Exatamente, depois vou para o Feirense, onde também fazemos uma época espetacular. E acontece até uma história engraçada no Feirense. Isto já no final da época, o nosso treinador era o Caetano, que foi jogador no Boa Vista, no Guimarães. Sim. Agora é diretor lá no Boa Vista. O treinador era o Caetano, ele é que me foi buscar ao Fátima. E nós também, em primeiro lugar, vamos a Covilhã, empatamos na Covilhã 1 igual, tudo tranquilo, tudo bem. E depois chegámos ao balneário na terça-feira para o primeiro treino da semana, e uma reunião, o presidente, toda a gente lá dentro, e para o treinador ir embora. E nós, como? O treinador, gente, ficamos assim, estamos tranquilos, estamos em primeiro, ok, estamos a Covilhã, está a um ponto, mas não estamos a perceber. E o treinador, o presidente, mandou o treinador embora e foi buscar o Henrique Nunes, que é familiar dele, que é o presidente do Feirense, não sei se vocês se recordam, é o... Sim, é o treinador de Santa Maria da Feira. Sim, o Henrique Nunes era o treinador, e o tio dele, penso eu, é sobrinho dele ou tio, já não tenho bem, já não recordo bem. É familiar dele, pronto. E foi buscá-lo, e o Caetano era um treinador que nós gostávamos muito, nós adorávamos aquele homem, como treinador, adorávamos.
E ele, pá, e depois veio o Henrique Nunes, que era um treinador já tinha treinado o Feirense muitos anos, voltou, pá, e o presidente vira-se para nós e diz-nos assim: se vocês com o Caetano andavam a correr, corriam 100, com este vão correr a 300. Opa, o pior é que acabamos para ir em 7º lugar. Ou seja, não caiu. A ideia dele foi completamente ao contrário. Errada, completamente errada. Opa, e depois, exatamente, deu um tiro no pé. Mas pronto, aconteceu, isso faz parte, porque o Henrique Nunes também... São opções, porque o Henrique Nunes também é um bom treinador, aliás, é um treinador que tem mais que provas dadas, sobe muitas vezes divisão, é um bom treinador também. Está no Aroca, exatamente, está em primeiro, é muito bom treinador, tem um currículo muito bom e não precisa de apresentações. Assim, mas há coisas assim, exatamente, naquele contexto. Exatamente. Naquele contexto, porque o contexto estava mesmo, aquela equipa não era a imagem do Henrique Nunes, porque eu conheço as equipas do treinador Henrique Nunes, cada treinador tem o seu plantel, a sua imagem, e aquele plantel não era, mas era a imagem do Caetano, e as coisas estavam a funcionar com o Caetano, precisamente porque foi o Caetano que montou e funcionavam com o Caetano. O Henrique Nunes não, precisava de outro tipo de plantel, não era aquele, tanto que ele ficou lá para o ano e ele queria construir um plantel à maneira dele e dar-lhe essa possibilidade, e acho que até acabou por fazer um bom trabalho, e onde ele passa ele até faz bons trabalhos. Não é isso que está em causa, é às vezes o contexto que não é o melhor. Sim. E ali foi o que aconteceu, não pela qualidade de treinador, estamos a falar do contexto da situação. Depois, no final da época, nós tínhamos bons jogadores, a realidade é que tínhamos ali bons jogadores no Feirense, e eu e o Saúl é um jogador, ele jogou comigo no Beira-Mar e jogou no Boa Vista também. O Saúl, a faltar, em janeiro eu assinei em abril eu assinei pelo Beira-Mar e ele tinha assinado pelo Boa Vista. E o que é que acontece? E nós, a faltar um mês para acabar, vamos para a casa de um colega nosso jogar as cartas. Estávamos a jogar as cartas, a jogar à Lerpa, e nós metíamos, quando era paus, era a dobrar. O que acontece? Pronto. O que acontece? E havia o nosso treinador adjunto dos guarda-redes que se chamava Paulo. E nós a jogámos as cartas e a malta, quando dizia que era pau, ficava contente, batia na mesa e gritava: é pau! No outro dia chegámos ao treino, reunião outra vez, presidente lá dentro, e o presidente disse: olha, aqui meninos, e nós fomos buscar umas cervejas, jogar as cartas, fomos buscar umas cervejas, estávamos ali, eu estava lesionado, estava de muletas, os outros estavam todos bons. O que acontece? Reunião para nos mandarem embora. Há 3 jogadores. Há 4 jogadores. E depois... Os 4 da Lerpa. Exatamente. Há 4 jogadores. Só que ele, lá está, ele disse a palestra aqui, este jogador, este, disse os nomes, o meu estava lá, eu vou, para passarmos no escritório, que eles iam falar connosco, íamos assinar a rescisão e íamos embora. E depois ele diz assim, o presidente: espero bem ficar por estes 4 jogadores, porque há aqui mais alguém que também lá esteve e não vou ter a certeza se lá esteve ou não, estava-se a referir ao treinador dos guarda-redes que se chamava Paulo. A malta batia, porque o vizinho é que nos foi dizer que estávamos lá nós e mais um Paulo. E não estava nada, nós dizíamos: Paulo, é Paulo. Joga, é Paulo. Nós dizemos assim: joga, é Paulo. É Paulo. Nós dizemos: é Paulo. Ele é que percebia Paulo lá no vizinho. Exatamente. Não é que o presidente depois pergunta-nos, questiona-nos a nós: estavam lá vocês? E o Paulo estava lá também, não estava o treinador dos guarda-redes? E nós: o Paulo? Não. Estava lá a fazer o quê? Estava que o vizinho disse que ouvia vocês a gritarem por um Paulo. Um Paulo? Não, você está completamente enganado. Depois nós cá fora, a falarmos uns com os outros, é que vamos dizer: era Paulo, e o gajo estava com o Paulo. E foi realmente impressionante. Também do vizinho. O vizinho então longe. A verdade é que chegámos lá. E ele chamou 1 a 1 lá para dentro. Os 3 ou seja, nós 4. Eu fui o último gajo. Tu és o último a entrar. Estavas de muletas também. Exatamente. Os outros todos, quando saíram: olha, vamos todos embora, vamos assinar a rescisão, vamos todos embora. Eu chego lá e o discurso foi o contrário. Queria renovar comigo.
Está certo. Ele até estava as muletas e não sei o quê. E eu, opa, não, o Henrique, o treinador, o Henrique, é que me queria na próxima época. Só que eu já tinha assinado pelo Beira-Mar. E eu, na altura, até tinha o Beira-Mar, tinha o Aves e tinha o Belenenses. Tinha muitos bons clubes atrás de mim. E depois até decidi, ou pelo Belenenses ou pelo Beira-Mar. E depois até aconselharam muito o Beira-Mar e eu fui para o Beira-Mar. E a situação, eu cheguei lá fora, quando eu lhes digo a eles, a mim não me disse nada disso, a mim disse-me que queria renovar 2 anos comigo, e eu disse que não ia renovar. Nisto acaba a época, eu continuo a ir lá aos treinos, eles rescindiram, eu continuo a ir aos treinos, depois venho de férias, e depois eles ligam do Feirense para nós irmos lá receber o salário. Eu chego lá, eu sou de Leiria, né, até Santa Maria da Feira, ainda são uns quilómetros, chego lá para receber o meu salário e diz-me ele assim, quanto é que gastas de portagens e de gasóleo? E eu, não sei, não faço ideia. Então, olha, na altura já era euros, no final da época, foi na transição do escudo para o euro. Então, olha, toma lá 50 euros para as despesas. E eu, então você fez-me fazer estes quilómetros todos para mim, receber o meu salário e está-me a dar 50 euros. E deixei lá um cheque em cima, estás a ver? Tipo, vim-me embora. Ele, depois encontrei uma vez no jogo, é que ele ficou meu amigo outra vez, o presidente, mas até lá não podia ver a frente. Mas do cara. Mas tem piada agora, mas na altura estávamos, não era nada engraçado. Mas essas histórias importantes, e são muito interessantes, essas histórias que estás a trazer, que é isso que nós queremos neste programa, nesta rúbrica. Aquilo foi muito bom. E hoje ainda falámos nisso e rimos muito com isso. Agora tem piada, né? Que já acabou. O vizinho de Sacana não devia gostar de futebol, só devia gostar de basquete, Sacana. Pode crer. E ele foi-nos entregar pronto, foi lá, disse que estávamos a fazer muito barulho. E depois também as horas, nós saímos lá, eram para aí o Amsterdão, 1h pouco da manhã, ele estava a dizer que íamos lá até às 3h, 4 da manhã, coisa que é mentira. Claro. E depois também o que nos matou ali um bocadinho foi termos ido ao bar à 1 da manhã buscar as bebidas. Uma cerveja ou duas, pois. Facilitámos aí também, aí damos um tiro no pé. Mas pronto, Sim, mas depois do Feirense, se quiserem ir interrompendo, falem porque... Não, pode dizer, pode seguir. Estás à vontade. O Tiago é que está na parte da carreira. O Tiago é que está a acompanhar. Não, mas ele está a ir tão bem, não interrompi. Sim, ele fez o Feirense, vai para o Beira-Mar e as aventuras. Exatamente. Depois vou para o Beira-Mar, um clube espetacular, foram 2 anos espetaculares da minha vida, ali em Aveiro. Depois era uma cidade muito boa, Aveiro é uma cidade muito boa, uma cidade que eu me identifiquei mesmo muito com aquela cidade, depois tem praia também, fui muito bem recebido, apanhei ali jogadores espetaculares, tive 2 anos muito bons. O meu treinador ali desde sempre foi, nos 2 anos, foi o António Sousa, nos 2 anos. O primeiro ano tivemos ali com a corda na garganta, safámos em casa na última jornada com o Marítimo, ganhámos 1-0. No segundo ano não, no segundo ano já foi um ano mesmo muito tranquilo. Eu lembro nós chegámos a dezembro, estávamos em 3º lugar em dezembro. Tínhamos feito uma época muito boa. Tínhamos ido ganhar, na altura que o Estádio da Luz foi inaugurado, a primeira equipa a jogar fomos lá ganhar 2-1. Tínhamos feito jogos muito bons. Foi na altura que era o Mourinho o treinador do Porto. Fizemos uma época espetacular. A parte final é que correu menos bem, porque depois começou ali a haver algumas confusões, depois o presidente estava para sair, foi na altura depois vieram os ingleses, e nesse segundo ano, o final da época foi mau para todos, mesmo para o clube também sofreu muito com isso, mas foram 2 anos em que eu adorei a cidade, adorei ter jogado naquele clube, e é um clube que eu guardo com muito carinho e irei guardar sempre. Depois daí, tenho uma situação em que me porto um bocado mal, que depois até me arrependi e nunca pedi desculpa às pessoas, e por isso é que também fiquei sempre um bocado marcado por isso, que foi quando saí do Beira-Mar, comprometi-me com o Moreirense, e não apareço, porque depois aparece uma proposta muito boa para o estrangeiro, ou seja, parecia que desliguei do Moreirense, tocou o telefone para atender o Servette, para ir para a Suíça. Pronto, o clube ia disputar a UEFA,
um clube grande na Suíça, e eu imaginei isto. Não pensaste duas vezes? Opa, ligam-me numa sexta-feira, eu tinha que estar lá no domingo. E eu disse, opa, quase nem tive tempo para avisar ninguém, foi fazer uma maleta e fui-me embora para a Suíça. Pronto, fui ter com o meu empresário a Lisboa e arrancámos para a Suíça. E depois aí no Servette foi mesmo pena as coisas terem corrido mal, não a nível pessoal, não a nível profissional, mas sim pelo clube, porque eu lá joguei com grandes craques. Eu joguei lá com o Carrambó, joguei com o chileno Valdívia, o Jorge Valdívia, com o Jean Boucejour, que é o lateral esquerdo do Chile. Joguei com o Moldovan, joguei com o Zianic, jogou no Corunha, jogou no Nantes. Joguei com muita gente, joguei com muito craque, foi a equipa onde eu joguei com jogadores de topo, mesmo, jogadores muito bons. E o clube acaba que ajudam também na evolução de quem chega e a ajuda, acompanhar o ritmo. Foi um clube onde eu joguei com grandes profissionais e aprendes como deves trabalhar, porque eles trabalham sempre a sério. Ou seja, eu também saí, foi a minha tradição, eu saí a primeira vez que tinha ido para o estrangeiro e fui conhecer outras mentalidades. E isto enriqueceu-me muito. Porquê? Porque eu vi que, eu vou-vos dar um exemplo, se calhar aqui em Portugal nós chegamos ao balneário e vamos para a palhaçada uns com os outros, mão nos bolsos, quando está quase na hora da gente ir para o campo é que um gajo se lembra de equipar e vai diretamente para o campo. Nós queremos já estar no balneário e na palhaçada uns com os outros. Opa, ali não, eles chegam, há tempo também para a palhaçada, mas chegam, é ginásio, é pré-aquecimento para o treino, já entram no treino a 200. Nós aqui não, entramos em relatim, depois quando quase o treino está a acabar é que o gajo aqueceu. É mesmo assim. É que o gajo está pronto para o treino. O gajo diz assim, já acabou o treino. Pois, e agora é que estava pronto para treinar em condições e é que já acabou. Opa, e lá a mentalidade lá é diferente, lá eles iam logo, era ginásio, fazer um pré-aquecimento, alongamento, muito fortalecimento, prevenir lesões, já tinham esta mentalidade, e tu vais ganhando isto, vês, estes gajos, eu não fazia, eu quando cheguei lá eu não fazia, eu comecei a vê-los a fazer, depois a própria mentalidade dos próprios treinadores, preparadores físicos, levam-te a fazer isso, exigem quase de ti que vais fazer prevenção. E tu depois começas a entrar neste ritmo e começas a ver que realmente tiras benefício daquilo que estás a fazer, aquele trabalho extra, vais tirar benefício no treino e depois obviamente reflete-se no jogo e foi aí que eu aprendi a ter esta mentalidade de que um gajo tem que trabalhar sempre para jogares a 200 tens de treinar a 200, senão não vale a pena, senão, se treinares a 50 nunca vais jogar a 100, vais jogar a 25 se calhar, entendes? Exato. Opa, e ali era sempre muito bom, e eu aprendi com eles isso, com esses profissionais e não tenho dúvidas que isso é que me enriqueceu para levar o futebol a sério e gostar ainda, ou seja, respeitar muito a profissão porque conheci mentalidades mesmo muito fortes, muito boas. Foi aí no Servette. Sim, depois tens a aventura, não é, por França? Sim, depois acontece, lá está, eu estava a dizer que não tinha corrido muito bem na Suíça. O que aconteceu? O meu presidente no Servette, que ainda hoje está preso, ele desviou muito dinheiro nessa altura, porque o investimento era muito alto e eles tinham uma parceria com o Real Madrid. E então ele desviou muito dinheiro para a França, o Real Madrid tinha 20% o que era do clube. E ele, em vez de meter o dinheiro no clube, mesmo das receitas, de tudo, porque o Servette lá era um clube grande, ele comprou casa em Marselha, para tu veres, para tu teres noção de como é que era aquilo. Nós fomos, a nossa pré-época, foi 15 dias, estivemos em Nancy, e 15 dias em Saint-Tropez, num hotel luxuoso, campos para treinar, uma coisa mesmo a grande, vocês não têm noção, uma coisa... Exatamente, mesmo a grande. Para dar um pezinho de dança, se calhar numa folga. Não, e demos. Eu conhecia, nós chegamos até vou-te contar esta história. Eu joguei com, vocês não se lembram do Tony, o lateral direito, que jogou no Benfica, um baixinho. O Tony é de Setúbal. Estava no Servette também contigo. Exatamente, estava comigo no Servette, jogou comigo no Beira-Mar. Eles do Benfica estavam lá dois comigo no Beira-Mar, que foi o Diogo Luís e o Tony. Foram emprestados do Benfica ao Beira-Mar os 2 anos que eu estive no Beira-Mar e jogaram lá comigo.
Exato. E depois eu vou para o Servette com o Tony, que é esse baixinho, o Tony é daí de Setúbal. Exato. Sim. É da... Como é que se chama a zona da praia? Pá, ali aí para Das Setúbal. Não. Não. Zona da praia. Zona da praia, Zimbra. Não, mas não, ele pá, agora não estou recordado. Mas ele é daí de Setúbal, também é daí. Eu acho que também é de Zimbra. Acho que é Zimbra. Não, que eu já me lembro, já digo de onde é que ele é. Ok. E ele eu e o Tony vamos os dois para a Suíça. E estamos em estágio em Saint-Tropez. O que acontece? Vamos para a tal discoteca, pá, aquilo, só Ferraris cá fora, pá, só VIP mesmo aquilo. E nós entramos porque éramos jogadores de Servette e o meu presidente na altura do Servette era o presidente do Makelele, era o empresário do Makelele, era empresário do Michel Salgado, tinha alguns jogadores do Real Madrid e tinha jogadores em França, no Marselha, por isso é que ele consegue levar o Carambou, o Moldovan, que tinha jogado no Nantes, daí ele tem o Ziani, que jogou no Corunha, jogou no Nantes, daí ele conseguia levá-los para o Servette, porque ele tinha sido empresário deles também. E então ele deixou de ser empresário porque a partir do momento que és dirigente deixas de ser empresário, como aconteceu com o Veiga quando foi para o Benfica, por exemplo. E ele vai, eu e o Tony vamos para a discoteca, entramos todos, porque o presidente conhecia toda a gente, né? Entramos todos. Aliás, inclusive, quando estávamos em estágio, aparece lá o Makelele, foi lá deixar um carro, emprestou-lhe um carro. O Makelele deve ser daquela zona, ali daquela zona de Saint-Tropez, ok, porque foi lá e deixou-lhe lá um carro, um Bentley, para ele poder, enquanto estivesse lá aqueles dias, poder andar. Mas nós fomos na folga, fomos para a discoteca, ele levou um autocarro, e o autocarro levou-nos para o centro da cidade e disse, olha, estamos aqui, a zona é aqui deste lado, vocês andam por aqui onde quiserem, assim que o autocarro sai às 7, 8, 9 da manhã, mais tardar até às 9 da manhã, se vocês quiserem ir mais cedo, ok, vamos mais cedo, mais tarde é que não, que às 9 parte, ou seja, era a noite toda, estava ali o autocarro à nossa espera e nós fomos para a discoteca, chegámos lá e o Tony vira-se para mim, o que queres beber, pá? E eu, pá, olha, traz-me um whisky cola. O Tony chega lá e traz-me um whisky cola e chega ao pé de mim, vou lá, daste que me dar o dinheiro do whisky cola. E eu, então, daqui perto pago teu o copo. Não pagas não. Não tens a noção quanto é que eu paguei. Whisky cola, 60 euros. 60 euros. Naquela altura. Naquela altura. Isso a interromper. Whisky cola, ele. Vai, paguei 60 euros pelo teu whisky cola. Vamos já embora daqui. Opa, aquilo cheio. Eu disse, Tony, guarda mas é o copo, vamos beber água à casa de banho, não vamos estar a pagar 60 euros. Opa, aquilo cheio. Verão. Estás a ver, verão. Sim. Cheio da calor da discoteca, só bebes um whisky cola, ainda se bebia um bocadinho assim, tu dizes, não, é pá, vou guardar o copo e vou à casa de banho. Pá, mas não te apetece ir embora. E vais lá só para o copo, parecer que é igual. Opa, aquilo era muito caro, horrivelmente caro. E depois no Servette deu-se essa confusão, para os salários em atraso, reuniões, presidente cheio de problemas, não aparecia lá, depois só aparecia nos jogos. Tínhamos um jogador, um peruano, que tinha vindo do Barcelona B, craque também. O gajo treinava e depois a televisão estava sempre lá metida. O gajo a treinar na Suíça, aquilo era francos, estás a ver? O gajo a treinar com o símbolo do franco na camisola, a televisão a filmar aquilo, a dizer que faltava dinheiro, estás a tipo. Aquilo foi triste. E depois eu chega a dezembro. Surgem-me algumas propostas, inclusive até de Portugal, e surgiu esta de França, e surgiu em França, e eu optei por França, disse, não só pelo salário, mas também por dar continuidade a trabalhar no estrangeiro. Aventura no estrangeiro. E então eu disse, olha, vou continuar no Brest, as condições são muito melhores que aquilo que me oferece em Portugal, vou continuar aqui, e recusei as propostas que tinha em Portugal para ir dar continuidade à minha carreira para a França. E não me arrependi porque gostei muito, só que eu tinha, isto aqui pouca gente sabe e vocês vão ficar a saber, eu em dezembro assinei por 2 clubes.
obviamente só foi metido, sabem os meus amigos também isto, não é? Obviamente, as pessoas mais chegadas a mim. Eu assinei 2 anos pela União de Leiria, em dezembro. E depois na altura o meu empresário falou comigo, podia ter regressado até ao Beira-Mar, que estava na altura na situação para não descer divisão e acabou por descer, depois tinha Académica, depois tinha o Leiria, e o Leiria era o clube que já me tinha convidado, mesmo antes de eu ir para a Suíça, e eu tinha recusado, e era o clube da minha cidade, e disse, eu tenho que chegar no clube da minha cidade, não posso recusar desta vez, mas eu estava muito mais virado até para a Académica, porque era um clube também que eu gostava de ter jogado, e eu disse, não posso recusar a minha cidade, não sei o quê, e na altura até o Bartolomeu era o presidente, e assinei 2 anos com ele em janeiro, mas só vindo depois só no final da época. O que acontece? Depois fui fazer 4 meses, que assinei 6, mas só fiz os últimos 4 meses em Brest. Daí eu não querer renovar outra vez em Brest. Eles depois queriam que eu renovasse 2 anos e eu nunca lhes disse que tinha assinado, já tinha clube. E eu não podia dizer, senão não podia dizer, porque senão ficava, pronto, isto é a primeira vez que eu estou aqui a dizer assim, para que toda a gente possa ouvir. Mas pronto, também já é passado, já. Penso que o presidente do Brest não entenderá português. Mas também não entendo português. Não, mas a irreverência da juventude, e às vezes, hoje em dia, os jovens com 15 a 6 anos já cada vez têm mais acompanhamento, e na tua altura não existia isso. Tu possivelmente até já tinhas o empresário, mas muitos colegas teus nem teriam na altura o empresário. Pois. Ou eras clube grande em Portugal, ou daqueles cá de cima, ou então raramente tinha um empresário, e é verdade. Sim, sem dúvida. E eu, aliás, o meu empresário era o Veiga, depois deixou de ser o Veiga, lá está, porque o Veiga depois vai para o Benfica, e ficou só o Robson, o Robson era na parceria dele, e eu continuei com o Robson. Depois do Robson, depois eu saí do Robson e, aliás, depois do Robson junta-se ao Nuno Batista, que na altura o Nuno Batista era empresário do Ricardo, que era guarda-redes do Sporting, do Jorge Couto, dessa malta mais antiga. Ele era empresário, pronto, ele era empresário dessa malta, e depois eu assinei com ele. Quando vou para a Suíça, assino 2 anos com ele, porque pronto, eram valores altos, eram valores que teria a ser ele a negociar, exatamente, a tratar. Portanto, chegámos lá, quando chegámos à Suíça, eu estou no hotel, ele é que negocia, falámos numa situação, eu falei nos números quando aceitei ir para lá, chegámos lá e chegámos a um acordo muito bom e as coisas melhoraram até. E isto na Suíça, as coisas contavam bem no início. Aliás, eu na Suíça tinha assinado 1 ano, quando cheguei lá assinei 1 ano, só que depois, na pré-época, estávamos em estágio, eles chamam-me, tínhamos feito a apresentação, estava o Hugo Leal no Paris Saint-Germain, fizemos um quadrangular ali, um torneio era o Paris Saint-Germain, Marselha, o Servette e o Saint-Étienne, estas 4 equipas. Vocês ouviram o meu colo lá de vez em quando? Sim, é tranquilo. E então estávamos em estágio, estávamos a fazer, depois desse torneio, eles chamam-me para eu renovar mais 2 anos. Aí é que eu ligo ao meu empresário e digo, olha, eles querem renovar comigo mais 2 anos, não sei o quê. Pá, e pronto, e realmente renovamos, mas não deu em nada, porque depois o clube entrou em falência. O Servette em dezembro, como eu disse, depois entrou em falência e foi aí que, por isso é que correu mal. As coisas mudaram. As coisas mudaram completamente. Depois é quando o clube desce divisão e vai para lá o João Alves, penso que é o João Alves, até o Costinha foi para lá como diretor desportivo. Pronto, sim. E o clube depois reergueu-se outra vez e acho que está bem de saúde, penso eu. Eu também deixei de acompanhar, não tenho acompanhado muito, mas está bem de saúde. Depois estava a minha continuidade em França. Pá, fiz lá 4 meses, também muito bons. Pá, o clube estava na segunda liga, não subimos porque, com um empate em casa, acabamos por não subir divisão. Depois na altura subiu o Le Mans, penso eu, o Le Mans e pá, não me lembro da outra equipa. Sei que lembro do Le Mans porque nós estávamos mesmo atrás do Le Mans, estávamos a competir com eles para subir divisão e em casa tínhamos que ganhar e acabamos por empatar na última jornada e subiram eles. Fizeram ali a festa na nossa casa e tudo, e pá, foi muito mal.
Foi muito doloroso, exatamente. Estávamos mesmo confiantes que iríamos subir divisão e depois foi uma machadada muito grande para o clube. Depois acaba a época, venho-me embora, despeço-me das pessoas, opá, e eles continuam a ligar, até que depois eu disse que já tinha saído aqui em Leiria, já tinha anunciado aqui em Leiria que eu iria regressar a Portugal e jogar na União de Leiria, e eu tinha-lhes dito a eles que não tinha ainda, o meu empresário estava a tratar disso, disse que era uma proposta que poderia ser um clube que me poderia interessar, mas que ainda não estava nada certo. Depois acabei-lhes por dizer que iria chegar a acordo com Leiria. Depois venho para o Leiria. O primeiro ano foi um ano em que as coisas começaram mal, mas depois acabaram bem. Foi um ano muito bom para toda a gente. Foi quando veio o Jorge Jesus, começou o José Gomes, que está agora no Marítimo, começou o José Gomes. Também treinador espetacular, um grande homem, treinador mesmo assim, muito bom treinador. Lá está, as coisas não estavam a correr bem no início. Não estavam a correr bem no início. Pronto, o presidente da União de Leiria, como toda a gente sabe, ele quer as coisas para ontem. E o trabalho estava a ser feito, as coisas iam aparecer, mas... Exatamente, e ele cheio de pressa, ok, mudou, e é quando vem o Jorge Jesus. Vem o Jorge Jesus, a gente dá logo assim um esticão muito grande, tivemos logo ali 3 vitórias. Fomos perder, o primeiro jogo do Jesus foi em Setúbal, perdemos em Setúbal 2-1, depois tivemos 3 vitórias seguidas e demos um salto muito grande na classificação. 3 vitórias seguidas numa primeira divisão, dás logo um salto muito grande, porque não há muitas equipas, tirando os grandes, que ganhem e os pronto, neste caso a serem homogéneos, né? Exatamente. Pronto, e com as 3 vitórias que tivemos ali com o Jesus, demos logo um salto muito grande e pronto. E hoje em dia o Jesus é um treinador que marcou, é uma referência, é um treinador em todos eles eu aprendi sempre muita coisa e tenho coisas de todos eles, mas não assumo que o Jorge Jesus é uma referência, porque ele tem coisas especiais, tem coisas que os outros treinadores acabam por não ter, porque é um treinador em que tu és treinado por ele, e dá-te gozo estares em campo e ouvir. É carismático, não é? E aquilo que ele trabalha, atenção, tu até pensas como é que ele não tem o dom da palavra, porque não tem, isso toda a gente sabe, mas ele consegue fazer realmente desenhos no campo, ele faz mesmo desenhos no campo, e dá-te gozo estares a jogar, estás a ser treinado por ele, tu vês que as coisas saem ao domingo, e ouvires os jogadores da equipa adversária a dizerem que vocês jogam muito, jogamos muito, mas sim, nós éramos os mesmos, só que ele tem alguma coisa especial em que te faz render muito mais do que aquilo que tu se calhar pensavas que poderias dar, entendes? São coisas que só quem foi treinado por ele. Em cada equipa que ele tem apanhado tem-se visto sempre, mesmo no próprio Benfica, no próprio Sporting, no Flamengo e noutros percursos que ele tem antes de chegar ao Benfica, em Braga também, ele mete sempre as equipas a jogar bom futebol, isso aí é verdade. Sim, aliás, sem dúvida. De apresentações, né? Jorge Jesus usa de apresentações, já com provas dadas. O que eu poderia falar do Jesus já era parece quase um clichê, já toda a gente... Exatamente, tem provas dadas. Entretanto, começamos aqui a aventura como treinador, certo? Não, ainda não. Ainda não deixaste de acabar a carreira, pô. Não, desculpa. Por Vizela. Esta carreira tinha muitos lugares, isto era um autocarro daqueles com muitos lugares. Desculpa, essa era o Tiago e eu estava aqui já a ver à frente, desculpa. Não, do Leiria, depois vou para o Vizela. No Leiria ainda tive, no segundo ano, ainda foi o Domingos o nosso treinador, depois ainda levamos com o Paulo, depois já tivemos o Paulo Duarte. Pronto, eu queria referir só alguns treinadores que tive também. E que também aprendi com todos, mas mais com uns do que com outros, mas é normal, mas aprendemos sempre um pouco e as vivências são sempre positivas. Depois do Leiria, aí sim vou para o Vizela. Aliás, surge uma situação para ir para o Setúbal, mas o Setúbal estava completamente morto. Ou seja, o Setúbal, e até foi no ano a seguir, que foi para aí o Carvalhal, e ganharam a Taça de Portugal.
Desculpa, a Taça da Liga. Exato. Taça da Liga. Exato. Só que o Setúbal estava com salários em atraso, estava completamente morto. Epá, e aparece o Vizela com um projeto muito bom, de subida de divisão. E eu vou para o Vizela e assim 2 anos em Vizela. Epá, e chegámos lá o primeiro ano em Vizela, também é um dos clubes em que eu adorei jogar, porque vi um ambiente em Vizela e tive um balneário que, opa, eu acho que eu como joguei na terceira divisão num clube na Bidoeira, em Vizela nós éramos mesmo amigos, pá. Amigos, e no entanto já estavam ali jogadores muito experientes, com grandes vivências, falo de Quimberto, Fangueiro, exemplo só de alguns, o Cláudio, que jogou no Gil Vicente também, o Central, tínhamos ali jogadores, Sousa. o Rincon, Nuno Sousa, o Rissa, o guarda-redes, tínhamos uma equipa fantástica, muito boa, Hélder Sousa, a nossa equipa era fantástica mesmo. Mas eu encontrei ali, acima de tudo, um balneário de amigos mesmo, de amigos, além de sermos todos, é mais na minha opinião, éramos todos bons jogadores, mas não é fácil em profissional teres um balneário assim com a amizade que eu encontrei em Vizela. E eu até saio de Leiria, e chego lá e vejo um balneário, isto é verdade, vejo um balneário com 12 brasileiros, provavelmente, 12 brasileiros. E eu pensei, normalmente, quando há muito, porque em Leiria onde eu passei, havia sempre muitos brasileiros, que é como tudo, brasileiros, portugueses, não estou aqui a discriminar ou falar em raça, só estou a falar brasileiros porque é um povo, a malta é alegre, só para referir, para dar esta referência. E chega a Vizela e vejo lá aqueles brasileiros, espero que sejam aqueles brasileiros virados para o bom, porque normalmente às vezes eles têm o temperamento também um bocado ali, mas é mesmo deles, qualquer coisa explodem. E aquilo não, apanhei um balneário, o grupo de brasileiros que eu apanhei ali, e somos amigos ainda hoje. Aqueles para a vida. São mesmo, foi espetacular, foi um balneário onde havia portugueses, brasileiros, não interessa as nacionalidades, toda a gente se dava, como se parecia que já nos conhecíamos aos anos, e a jogar igual. Portanto, fizemos uma época espetacular, e aí chama-se, como em Brest também me aconteceu, e em Vizela também me doeu muito. Morremos na praia mesmo em Vizela, foi um ano que andamos muito, a maior parte da época quase sempre em primeiro, com uma equipa fantástica para jogar um futebol muito bom. Na altura era o Carlos Garcia, até o nosso treinador, nesse primeiro ano. E depois tivemos um jogo que nos marcou muito, foi em Vila do Conde, que é um jogador que é expulso, do Rio Ave, que é expulso. Depois o árbitro marca-nos, que era o Carlos Fischer, marca-nos um penalti que não era, foi fora da área completamente, ele vai para cruzar a bola, o Ribeiro, que inclusive até foi jogador, foi um colega meu no Beira-Mar, o Ribeiro cruza a bola e um colega meu fora da área, a bola bate-lhe na barriga, e o árbitro diz que é no braço. Ele tem os braços assim fixos ao corpo, e ele diz que é marca penalti e matou-nos ali. Aquele jogo matou-nos muito, porque se nós temos empatado com o Rio Ave, nós estávamos a 4 pontos do Rio Ave. Nós estávamos à frente do Rio Ave 4 pontos. O Rio Ave, com aquela vitória, chegou perto, ficou a 1 ponto. E nós, com aquele empate, mantínhamos os 4 pontos e continuávamos, e íamos ter jogos mais acima, mais jogos em casa do que fora, e faltavam para aí 5 jornadas. Na verdade é que depois temos mais um deslize em Fátima, e o Rio Ave passou para a frente, e depois aí nunca mais. Depois andámos sempre nós atrás do Rio Ave. E eles já não caíram. Exatamente. E pronto, foi o deslize que tivemos, foi um jogo que nos marcou muito, e o Rio Ave nesses 5 jogos não teve mais nenhum deslize, e depois não conseguimos a subir a divisão. Depois no segundo ano, já foi, as coisas já não correram tão bem, mudou-se completamente o plantel mudou-se completamente. O que é que acontece? Foram buscar quase a equipa toda do Gil Vicente, é aí que eu conheço muito bem também o Zezinho, joguei com o Zezinho aí, o Zezinho estava no Gil Vicente, vêm bons jogadores do Gil Vicente, ficou um plantel muito igual, qualidade toda ao mesmo nível.
não é que a gente se desse mal, não tem nada a ver, mas toda a gente quer jogar, isso é, a competitividade do plantel tem que ser assim. E foi, na minha opinião, foi um bocado ali a situação da gestão, de tirar de 7, meter 7, porque éramos todos muito iguais, tínhamos quase todos, não se notava, a qualidade era muito idêntica. Um ou outro, claro que sim, destaca até o Hélder Sousa, que tem uma qualidade, tem jogadores que eu não percebo como é que não conseguiu fazer carreira ao mais alto nível mesmo, porque o Hélder Sousa foi dos jogadores também que eu tive o prazer de jogar e que jogava mesmo muito à bola e uma vontade enorme, e uma paixão enorme, e eu adoro ver jogadores assim como o Hélder Sousa. Tanto que ele ainda hoje joga no Trofense, já tem quase 50 anos, não tem a minha idade, tem 41 ou 42, mas ainda joga porque ele tem uma vontade e uma paixão muito grande e uma vontade que ninguém percebe como é que ele vai buscar tanta energia para jogar ainda hoje a bola da maneira como ele joga. Mas depois no segundo ano deu-se essa confusão do plantel, para um plantel muito bom, espetacular, de uma qualidade imensa, e não conseguimos, andámos sempre ali aos trambolhões. E chegámos ao final. Né? Paulo Alves, também já tinha passado. Exatamente, depois veio o Paulo Alves, tinha lá o Pires, também no nosso plantel, o Pires, que está na Fieles, no Portimonense, o avançado, exatamente. Tínhamos muito bom plantel, tínhamos uma equipa muito boa mesmo para poder andar pelos lugares cimeiros, e a verdade é que nunca andamos sempre ali a meio da tabela, andamos sempre ali um bocado na aflição. Depois, também tem uma história engraçada lá no final da época, com o Paulo Alves a chamar os jogadores para poder renovar e poder fazer plantel para o ano a seguir, e ele já me tinha dito que queria contar comigo, ia contar comigo. Pá, só acontece comigo e com muitos depois não ficaram, né? O Paulo Alves não contava era com a folha salarial. Ele começou a ver a folha salarial e ele disse: epá, isto não é plantel de segunda liga, isto é plantel de primeira liga. Opa, e então o que acontece? Não, eles iriam baixar o orçamento no ano a seguir, porque não conseguiram aqueles 2 anos, iam baixar o orçamento, a política do clube ia ser outra. Opa, ele começou a recuar naqueles jogadores que ele estava a dizer que iam ficar, começou a recuar. E eu disse: Mister, não tem problema nenhum, isto é o futebol, não há problema nenhum, você não me está a dispensar, já me disse que até queria, e eu acabo o contrato, por isso não há problema nenhum, faça a sua equipe, o seu plantel, mas sim, não poderia ficar pelos valores que eles me estavam a propor, né? Depois é aí que eu vou para o Fátima, para a segunda liga. Exato. Com o treinador é o Rui Vitória, e já apanho o Rui Vitória na segunda liga. Pá, também um ano espetacular, também uma equipa muito boa, pá, muito jovem, mas muito boa, o David Simão, exato, está agora já em Israel, o Vilela, que agora também já não joga, o Veríssimo, que é agora o adjunto do Laje, o Nuno Sousa, lá está, o Nuno Sousa também. Tínhamos muito boa equipa, pá, uma equipa mesmo muito boa. Lá está jovem, mas que o Rui Vitória conseguiu meter a equipa a jogar muito bem, e nós éramos uma equipa. O André Carvalhas, que é daí também, de Corroios, é daí dessa zona, o André Carvalhas, pronto, também estava lá. Foi no dia nomeado. Aí foi, estava aí o Carvalhas, também estava lá. Opá, pronto, uma equipa muito boa, fizemos um campeonato muito bom, espetacular, o primeiro ano. Segundo ano, o Fátima entrou por uma política que não iria entrar se fosse o Rui Vitória. O Rui Vitória, aliás, eu renovo no Fátima porque o Rui Vitória disse-me que ia ficar, e então convenceu-me a ficar, e eu fiquei no Fátima. Mas depois surgiu a opção de ir para o Passos Ferreira e ele não foi. E ele foi para o Passos Ferreira, não ficou no Fátima. E o que é que acontece? O Fátima entrou por uma política de trazer um treinador do Benfica, mais 10 jogadores, ou seja, levou a equipa toda de júniores para competir numa segunda liga. Foi para lá o Diamantino Miranda, o Diamantino tinha sido treinador dos júniores do Benfica, e levou, mas isto imposição imposição do Benfica. Levou os júniores todos, aquela equipa de júniores, levou 10 jogadores para lá, mais alguns estavam emprestados para lá. E quando no ano do Rui Vitória, ou seja, emprestados pelo Benfica, tinham 3 jogadores, 4 penso eu, não 3, exatamente 3, era o David Simão, era o André Carvalhas e era o João Pereira, um central que agora está a jogar no estrangeiro, era um central. O João Vilela já não era, já estava a fazer carreira, já era mais velho. E então, ou seja, numa equipa de sénior, quando metes 3 miúdos,
ok, a coisa funciona, não pode ser ao Não, contrário. ao contrário. E no ano a seguir foi ao contrário. Eram Há 3 jogadores experientes. muitos miúdos e 3 velhos, ou 4, estás a perceber? 3 Exato. gajos experientes, ou 4. Pronto, foi o contrário. Obviamente não podia funcionar. Poderia funcionar até, mas não funcionou. Muito ao contrário. Foi um ano aos trambolhões, tanto que acabámos por descer a divisão. Trocou-se ali muito treinador, tivemos 3 treinadores na altura, 3 ou 4, já nem me lembro bem. O Fátima acabou por descer a divisão. Depois o Fátima desce divisão. Eu posso sair para o Moreirense, mas não quis sair. Continuei no Fátima, até porque já ia fazer 34 anos. Continuo no Fátima e somos campeões até da segunda divisão. E na altura era só 3 zonas. Havia zona norte, centro e sul. E nós fomos campeões da nossa zona, à frente do Torriense. E vamos depois disputar o play-off com o Tondela e o Varzim. Mas tivemos esse ano também no Fátima foi um ano caricato. Ficámos em primeiro lugar, a jogarmos com 13 jogadores. O William Carvalho era da nossa equipa, o William estava lá emprestado pelo Sporting. Fizemos, o William depois sai em dezembro, é um dos tais que sai. O nosso plantel ficou muito curtinho, ficámos para aí com 15 jogadores. Tínhamos júniores lá a treinar e conseguimos ser campeões, depois havia muitos lesionados. Nós vamos para a fase final com um gol do Vasco Varão, vamos jogar a Sertã. O Vasco Varão não era para jogar. Não joguei eu, não jogou o Laranjeiro. Fomos com 12 jogadores, tínhamos 12 jogadores e um deles era guarda-redes. 12 não, 3, estavam 2 no banco. 13. E o Vasco Varão não era para jogar, estava lesionado, tinha-se rasgado, tinha feito uma ruptura. Ele jogou para aí 15 minutos. Ganhámos 1-0. Ele faz o gol da vitória e sai. Passamos a fase do play-off. Já viste como é que é? Uma equipa presa por arames. Porque também o Fátima depois não tinha dinheiro e houve jogadores que tiveram que ir embora. Claro. O William não estava emprestado pelo Sporting, foi depois para o Rouge, não sei o quê, ou penso eu que fui para aí. Saiu o William, saiu mais 3 ou 4 jogadores, bons jogadores também que nós tínhamos saíram e ficámos ali com miúdos e conseguimos ser campeões, mas depois quando vamos disputar com o Varzim e com o Tondela, aí já não tivemos andamento. Estávamos mesmo por arames. Os arames já não dava. Já não dava, completamente mortos. Depois, já não dava, lá fomos à fase final, mas depois não conseguimos subir. Depois continuo no Fátima, mais um ano, e depois vem o Luís Loureiro, que é o treinador. Depois no ano a seguir, é que ia treinar o Paulo Torres, ia treinar o Fátima, e era um ano em que eu já ia mesmo arrastar-me, já não queria jogar, mas eles, pronto, mais um ano, ok, eu ia jogar mais um ano, mas nisto o Paulo Torres tem uma proposta para treinar a formação em África, um clube, não sei se era a seleção ou se era uma academia qualquer, não sei. Acho que era na Guiné, a seleção. Na Guiné, exatamente. Era a seleção? Acho pronto. Que sim. Sim, não sei se era a principal ou de sub-20, mas sei que teve na seleção. Exatamente. Ele sai para aí e não começa a época. E então o adjunto é que vai para lá, que é o Nuno Frutas. O Nuno vai e diz, eu aceito, e liga-me e diz, queres vir para o meu adjunto? É aí que começa o meu início e o bichinho por ser treinador. Eu já gostava, já queria ser treinador, já tinha esse bichinho, não é que quisesse ser, mas tinha esse bichinho de treinar. E eu aceito, disse, o Nuno é uma pessoa muito bem organizada, foi adjunto do Rui Vitória há muitos anos, tem uma boa organização de treino, e eu fui aprender muito com ele também nesse campo, porque não basta só teres feito carreira ou teres estado no campo, porque depois há coisas que te passam completamente ao lado, em que tu, se tiveres realmente interesse pelo treino, só te começas a perceber aos 32, 33, é que começas a olhar se calhar um bocado para a organização do treino, como é que é a dinâmica do treino, como é que eles montam o treino, e porque se não tiveres a metodologia, se não tiveres para aí virado, esquece, tu acabas o treino, estás no balneário e amanhã pergunto o que é que fizeste no treino, tu dizes, olha, se calhar lembras só da parte final, ou mas nem te percebes da dinâmica e do que é que envolve montar um treino. E eu comecei a ter esse interesse, aliás, eu comecei a gostar a olhar mais para o treino, comecei a olhar mais para o treino na Suíça porque tinha um treinador que nós treinávamos
coisa que eu nunca treinei, nem com o Jorge Jesus até treinei muito isto. Treinava mais a parte defensiva com o Jorge Jesus, depois na parte ofensiva treinávamos também, obviamente tenho algumas indicações, mas a parte ofensiva, aquilo que eu aprendi realmente no processo ofensivo de uma equipa, em termos de saídas, de como é que podes atacar, como é que podes pressionar, isto foquei muito mais e tenho o sumo que eu tenho de como poder fazer gols e ferir mais o adversário em termos ofensivos, foi na Suíça com um treinador que eu tive muito bom, pá. Nós também jogávamos muito para a frente, muito para o ataque, tínhamos muito uma dinâmica ofensiva muito boa. Agora com o Jorge Jesus, a minha referência máxima é mesmo o aspecto tático em termos defensivos, posicionamento dos jogadores, isso tenho muito dele, porque aquilo era, vinhas para casa, tu sonhavas com aquilo porque fazias muito aquilo, ele incidia muito na linha defensiva, no posicionamento defensivo, porque é aí que realmente começa a ganhar os jogos e começa o equilíbrio da equipa, né? E ele nisso focava-se e essa referência que eu tenho em relação a Jesus. Mas em termos ofensivos tenho muito deste treinador na Suíça que eu tive, que era espetacular a maneira como nós trabalhávamos na Suíça, era uma maneira, pá, que eu nunca tinha trabalhado em lugar algum. Exato. Mas estava a falar em relação ao Fátima. Treinador. Exatamente, com o Nuno. E pronto, eu disse, olha, é a altura, também estou um bocado cansado, já não apetece. É muita época, acordar de manhã já com aquela disponibilidade, já não. Quando te levantas da cama e sentas-te na cama um bocado a pensar onde é que estás, o que é que vais fazer e agora, já não estás bem, já não. É melhor começares a pensar em. E depois eu tinha ali as esteiras ali arrumadas num quarto, o meu cão chegava lá e começava a morder aquilo e dizia, a partir do momento que ele está a morder as esteiras é porque está a dar um sinal, é para eu responder. E então ele começou a dar esse sinal, a morder as esteiras, é porque não queria mesmo que eu já calçasse aquilo. E eu aceitei. Vai a tua vida, dá a vez aos outros que já estás a estorvar. E tinha razão. Começas então a aventura como treinador. Exatamente. E o Fátima, fizemos uma equipa também muito boa, estávamos a época a desenrolar normalmente, veio um investidor, um brasileiro, que isto não sei se vocês estão a par da situação em que se passou em Fátima, quando o Fátima bateu mesmo no fundo, vocês não têm noção, não têm a par disso, provavelmente não. Sim, o Fátima, uns anos atrás, antes de vir antes de vir o árabe para aqui, o Fátima bateu mesmo no fundo, teve na regional, depois foi campeão e conseguiu subir. O treinador de Santa Clara era o treinador na altura quando eles estavam na regional, o João Henriques era o treinador e levou o Fátima, depois foram para esta divisão que estão agora. Porque o João Henrique tinha estado na Arábia também com o Peseiro e havia ali alguma ligação com o investidor e eles conheciam-no bem. Ele acabou por fazer ali um bom trabalho em Fátima também. O que acontece? Esse investidor chega, e isto é verdade, eu viro-me para o Nuno e ele depois chega ao balneário e foi um intrusão, foi uma das piores coisas que apareceu ali no Fátima. Ele conseguiu pagar um mês aos jogadores sem dinheiro, ou seja, pagou com o dinheiro do clube, endividou mais o clube ainda, não sei como é que ele fez aquilo, foi para um hotel comer do bom e do melhor, alugou um carro, andava aí a grande, até que depois acho que depois até que se cansaram e começou a meter, acho que meteu polícia, meteu tudo e ele teve que fugir para o Brasil. Uma coisa, um filme. O Fátima bate no fundo é quando depois vêm esses investidores. Mas isto para dizer o quê? Quando esse investidor vem, esse tal burlão, chega cá, nós tivemos um jogo em casa em que ganhamos 4 ou 5-0, ou o que é que foi, ele vai lá e dá a palestra, não sei o quê, isto e aquilo, eu vou melhorar aqui muitas coisas, aquelas coisas que ele estava ali a viajar na cabeça dele, só ele mesmo é que via aquilo. Eu tive ali muitos anos no Fátima, isto é verdade, e o Nuno, se vir isto, o Nuno poderá confirmar esta situação. Ele dá a palestra, ele está a falar e eu estou a sentir um vazio muito grande em mim. Eu chego ao balneário dos treinadores e digo ao Nuno, que era o treinador principal, ao Frutas, digo assim, Nuno, eu estou com a sensação que estão a roubar o Fátima das pessoas que gostam do clube. Eu acho que este gajo parece estar-nos a roubar, está-nos a tirar aqui alguma coisa. Porque a maneira como ele falava não era de uma pessoa da bola, não era uma... E tu com os anos, tu percebes quem é que gosta da bola, quem é que está a falar com algum sentimento, quem sabe o que está a dizer,
E eu estava a ouvi-lo falar, e achava que ele estava a deitar palavras para o ar. Ele estava a dizer, tudo o que ele estava a dizer eram coisas deitadas fora, saíam da boca, mas para o ar, sem qualquer tipo de objetivo. Epá, e o que ele dizia era tudo muito fácil. E tu pôs-te a pensar, os anos que eu tenho disto, como é que um gajo fala assim tão fácil, não está imagina, não, podia estar a investir num clube da primeira divisão, ou num grande clube da segunda liga, ou não sei o quê. Olha, este gajo está cheio de vontade, está com esta vontade toda, está com esta simplicidade toda, é assim tão fácil para ele as coisas, porque ele não está a investir num Benfica, num Porto, como é que ele tem essa simplicidade tão grande? Olha, e a verdade é que passando 2 meses ou 3, aquilo virou o caos, a polícia meteu-se, o Fátima acabou, os jogadores meteram o clube em tribunal, endividou-se e bateu no fundo. Pronto, e depois daí é que vem a situação. Depois o que acontece? Ele, vamos fora, no fim de semana a seguir vamos fora, e só que ele já tinha tudo feito, já tinha o treinador dele, já tinha tudo. Percebes? Tanto que ele nunca nos deu confiança nenhuma depois dessa palestra, nunca nos dirigiu a nós. Ele só disse, depois vamos falar com a equipa técnica, tanto que nunca falou, e nós estávamos ali a sentir que ele já tinha, mas é legítimo, a partir do momento, com aquele que ele não investiu nada, né? Só roubou foi mais o clube, mas sim, a partir do momento, quando vão investir, quando és investidor, tu estás ali, tens que perceber, isto vai mudar, e é legítimo que ele venha, porque não é, tu não vais comprar uma casa, depois vou ser eu a mobilar a tua casa, não, com o meu gosto, compras és tu, tens que, exatamente, tens de ser tu a mobilar a tua casa, nessa casa é tua. Ele depois, nós vamos fora, perdemos fora esse jogo, e o Nuno, ele mandou a equipa técnica embora, a equipa técnica não, mandou praticamente o Nuno embora, e eu saí com o Nuno. E eu disse, não, o Nuno não vai sozinho, eu vou com ele, não estou a ver, até porque eu era amigo do Nuno, ele foi meu treinador há muito tempo, e eu era amigo dele. Não fazia sentido ele ter-me convidado, não fazia sentido eu ficar. Os outros ficaram, ok, porque também eram de fora e precisavam também muito, toda a gente precisa, mas eles precisavam muito mesmo, e achamos bem que eles ficassem. Depois eu saio, quem é que aparece? Aparece o Leiria para eu jogar outra vez. E é que eu volto. É? Mas o cão já me tinha dado, eu até falei nisso, o cão já disse que não. Aparece o Leiria para eu ir jogar outra vez. Eu disse, ok, eu vou jogar, entre aspas, vou tentar ajudar, balneário, tentar ver como é que... Porque jogar na disponibilidade não é muita, e a vontade também não é muita, a vontade está mais virada para poder ajudar no outro capítulo. No planeamento. No planeamento mesmo o treinador, se calhar estar no balneário como eu estava, mas falar com os meus colegas, como eu falei sempre, aliás, e acabei por jogar ainda mais 1 ano e meio, ou seja, ainda acabei essa época, ainda renovei mais 1 ano com o Leiria para jogar, e então, ou seja, eu estive ali e eu disse-lhes, olha, o meu trabalho não vou jogar, não olhem para mim por estar aqui a tirar o lugar a alguém, não sei o quê, eu estou aqui para ajudar. Se o treinador precisar que eu vá lá para dentro 5 minutos, 10 minutos, ou seja o que for, eu vou lá ajudar, mas a prioridade é que vocês joguem. Foi isto que eu tentei fazer ali em Leiria, porque não tinha muita disponibilidade também para jogar, mas sim para ajudar os colegas, como eu fiz. Em 1 ano e meio a ajudar. Depois acabei no Leiria, vieram os investidores que lá estão ainda, penso eu, os russos, o Alexander, que é o presidente, veio e convida-me no final da época para eu fazer parte da estrutura. É aí que depois eu passo a diretor desportivo. Depois sai toda a gente, Leiria começa do zero, é quando faz a transição passada, Leiria era clube. Sim. Depois quando veio o Alexander, o presidente, o russo, aquilo passa assado. E ficámos com um jogador do plantel que foi o André Perre. Ficámos com o Perre, que era o jogador que transitava da época anterior. Aquele verão foi de loucos. Sabe, tudo do zero. Tudo do zero. Foi desde a construção. Foi de loucos para mim, para a malta da SAD, que teve que andar sempre a dar a perna rápido. À procura de jogadores? A passar de poder andar. Era eu, o Casquilha, a estrutura à procura de jogadores, nós sempre em contacto uns com os outros. Conseguimos meter ali uma equipa nova, metemos para aí, sem exagerar, 25, 26 jogadores
assim, alguns iam entrando com a época de correr, o treinador a fazer um trabalho muito bom, porque não era fácil para ele virem jogar. Ele às vezes até dizia, olha, vem este que eu preciso de gajos para treinar, mas depois, obviamente, não era a qualidade que ele queria. Claro. Andamos ali, foi um ano de loucos e, no entanto, fizemos uma época muito boa. O treinador com aquela situação de uma equipa nova, jogadores a chegarem, estar sempre a mudar a equipa, porque ele tinha que mudar, porque estavam sempre a chegar, todas as semanas chegavam os jogadores, 2, 3 jogadores, e ele obviamente tinha que mudar. E ele não teve um trabalho nada fácil e acabou por fazer um trabalho fantástico. Acabamos a primeira volta, aliás, vamos para a fase seguinte, sem derrotas, penso que só tivemos um empate e pouquíssimos golos sofridos, já não me lembro, muito pouquíssimos golos sofridos que nós tivemos nessa altura. Às vezes funciona bem, o começar do zero com plantéis já mais ou menos escolhidos funciona bem, se bem que aí foi um bocadinho escolhidos, sim. Mas... mas tínhamos ali os melhores daqueles que estiverem disponíveis. Sim, tínhamos ali jogadores experientes, e depois um treinador também já com muita experiência, conseguimos fazer ali um arranque muito bom. Depois o que acontece? Vamos para a fase seguinte, aí é que começa a correr mal, porque depois na fase seguinte contratámos, penso que fomos buscar mais 3 ou 4 jogadores, mas todos fora de ritmo, de forma. Mesmo fomos buscar o João Vilela, tinha vindo estava no Chipre não. Sim, no Chipre, penso que estava no Chipre, exatamente, acho que o Vilela estava no Chipre, mas teve lá um problema qualquer que ficou não sei quantos meses sem jogar, ou seja, tivemos ali jogadores que em competição estavam a ganhar forma física, fomos buscar mais um ao Nacional, que também não jogava no Nacional, vamos ali buscar 3, 4 jogadores fora de forma, completamente, ou seja, estavam a tentar ganhar ritmo e competição. Isso não foi nada fácil para o treinador. É aí que depois o Castilha tem 1 ou 2 resultados menos bons, em que depois na reunião da SAD o presidente é o que tem a palavra final a decidir, decidimos que o treinador iria sair, o treinador saiu e depois foi quando eles pedem para eu segurar a equipa, naquela semana depois íamos jogar ao Casa Pia, inclusive íamos jogar ao Casa Pia, foi no ano que o Casa Pia subiu, fomos jogar ao Casa Pia e é aí que é o meu primeiro jogo. Eu essa semana dou semana de treino, mas sempre a dizer aos jogadores que estava ali só em função daquilo que o clube precisava em relação à minha pessoa do momento, e que iria chegar um treinador, e nós andávamos à procura de um treinador. A verdade é que o presidente ia dizendo sempre, olha, tem calma, vamos ver esta semana, tem calma. Até depois se ponderou vir um treinador do estrangeiro, que no contexto não iria ser fácil, tinha que ser um treinador daqui, e pronto, e aquela semana vamos ao Casa Pia, assim, e a coisa, até começámos a ganhar 1-0, depois eles empataram mesmo no final, ficou um igual, e aquilo até correu bem. E o presidente gostou da semana de trabalho, gostou da dinâmica, não, gostou da maneira como os jogadores estavam a ficar mais leves. Os jogadores ficaram leves, mas não foi por causa, foi porque ou seja, eles estavam com a responsabilidade dos resultados não estarem a sair, coisas que tinham saído. Aquilo foi um choque muito grande. Não é que o treinador anterior, muito pelo contrário, o treinador anterior fez um trabalho fantástico, nós fizemos um campeonato, antes de ir para a segunda volta, quase não sofremos golos, e se tivemos um empate, já não me lembro, foi muito, acho que até tivemos um empate em Castelo Branco, de resto foi só vitórias, foi só vitórias. Só que os jogadores não estavam habituados a perder, e então entram logo na segunda fase com uma derrota, depois vamos empatar fora, depois perdemos em casa outra vez, depois perdemos em casa. Isto é um choque muito grande para a equipa e não é fácil depois para nenhum treinador equilibrar isto. Então se a semana que eu peguei, se vamos ao Casa Pia, e se tem corrido mal, aqueles jogadores iam estar mortos da cabeça. Aquele empate deu-nos um balão de oxigênio e foi dali que a gente começou a agarrar o trabalho, já tinha vindo de trás com o Casquilha, conseguimos agarrar esse trabalho e conseguir dar continuidade, porque os jogadores ali com aquele empate em casa do primeiro sentiram-se um pouco aliviados e o stress saiu um bocado, porque os jogadores não estavam habituados, os jogadores estavam habituados a vir sempre para ganhar e de repente levam com estas 2 porradas,
e não é fácil para os jogadores, sentiram-se ali meio abananados e desequilibraram-se um bocado. Deixa-me só corrigir, foi no ano que o Cova da Piedade subiu e o Casa Pia depois perde em play-off. Desculpa, eu estou a falar no Casa Pia, mas é Cova da Piedade. Exato. Ainda bem que corrigiste, obrigado. Exatamente. Tranquilo. Exatamente. O Casa Pia foi a um play-off final, mas perdeu com o Favo. Sim, mas eu estou a falar no ano do Cova. Do Cova. Exatamente. E o Cova, e depois aí, a partir daí, começámos a fazer bons resultados, o presidente começou a gostar da dinâmica de como os jogadores estavam, voltaram outra vez a ter a alegria que já tinham tido. Pronto, isto faz tudo, tem tudo influência. E arrancamos aí para uma reta final muito boa, em que morremos na praia com o Casa Pia, lá está, com o Casa Pia, que empatamos em casa e tínhamos que ganhar para irmos nós jogar com o FAF. Exato. Com o FAF. E não para depois disputar a subida de divisão. E empatamos em casa e foi o Casa Pia que foi. Pronto, também morremos na praia aí. Depois, no ano a seguir, dá-se a confusão que provavelmente vocês devem ter visto da SAD de Leiria ter ido, o presidente ter ido preso, mais outro diretor, mais 2 diretores foram presos. E o que é que acontece? E aqui tenho uma história muito gira que nunca contei, mas obviamente que as pessoas estavam perto, aperceberam-se disso e viam. Eu fui contratado na prisão, consegui fazer um plantel sem direção, sem presidente, com o presidente preso, não havia nada, eu não tinha nada físico, Exato, eu não tinha nada físico, isto aqui é verdade, eu não tinha nada físico, ou seja, os jogadores confiaram na minha palavra, eu não tinha nada, eu não podia, eu estava a lhe dizer, eu falava com o presidente da prisão, transmitia-lhes o que é que eu queria, o que é que poderíamos fazer, e ele disse: Cata, avança com isso porque nós vamos sair, nós somos inocentes, e a verdade é que eles eram inocentes em relação a isso, porque se nós formos falar em fraude fiscal, provavelmente vamos aí ao futebol, vão os clubes, acabam os clubes todos, vai tudo embora, e a gente sabe disso, mas isso não interessa. E ele sempre disse: eu acredito que eu vou sair daqui, nós vamos sair, nós estamos inocentes, mais semana, menos semana vamos sair, faz o plantel, faz a equipa técnica. Nós vamos voltar. Formei a equipa técnica, formei o plantel, não todo, obviamente, né? Faltavam alguns jogadores que só poderiam chegar depois, quando ele estivesse cá fora, porque esses jogadores sim teriam que acreditar-se que ainda mais. Olha, o João Coimbra foi um deles, que chegou mesmo no final, já quase para a época acabar, foi o João Coimbra. Depois fui buscá-lo, que ele estava a treinar no sindicato de jogadores, e eu fui lá buscá-lo, e foi uma mais-valia para nós. Mas construí um plantel com o presidente na prisão, sem ter nada com que eles pudessem assinar, ligava para eles e dizia: acredita, vamos montar aqui uma boa equipa e não sei. Veio uma equipa, 3, 4 jogadores já da época anterior, depois trouxe muitos jogadores, vieram de fora, praticamente também uma equipa nova, em que começamos mal o campeonato, depois começamos o primeiro jogo, perdemos logo o primeiro jogo, depois fomos ganhar fora, depois empatámos em casa, depois fui perder a Fátima, depois a partir daí... Ali ficaste em terceiro e não passas à fase final, não é? Não, depois ali o que acontece? Aí foi quando foi a minha ruptura com a Leiria. Nós vamos perder a Fátima e eu digo ao presidente: olha, as coisas não estão a correr bem, o clube não pode ser prejudicado, eu ponho o meu lugar à disposição, e ficámos assim. E íamos jogar depois no fim de semana a seguir para a Taça de Portugal com Boa Vista. E ele disse assim: Cata, mas é isso que tu queres? Eu disse: eu estou a pensar no clube. O clube está à frente de qualquer pessoa, por isso eu estou a meter o meu lugar à disposição por causa disso. Você entender que eu não sou a pessoa que possa continuar, está à vontade, olha, completamente à vontade. E ele virou-se para mim e disse: amanhã estás às 9 horas na SAD. Fui ter com ele à SAD. Ele deu-me um sermão dos grandes. E dos grandes a ralhar comigo, que eu não estava a perceber nada que ele estava a dizer, porque depois o trator é que ia dizendo. E ele disse: tu és o meu treinador, queres ficar aqui mais 2 anos?
a gente assina já há mais 2 anos. E eu, então, mas o presidente, as coisas estão a correr mal. Ele, eu sei ver futebol, eu acredito na ideia, acredito naquilo que estás a fazer, acredito que isto vai resultar. Eu gosto desta equipa, esta equipa vai resultar. Sabes que jogamos com o Boa Vista para a Taça de Portugal, perdemos 2-0, a partir daí 8 vitórias seguidas. E, e depois o que acontece? Foi aí que começou a correr mal as coisas pessoais entre mim e ele. Porque depois eu também, atenção, não é ele o culpado, eu também sou o culpado porque aquilo depois mudou um bocado. Ele viu as coisas a correrem tão bem, estava tudo tão tranquilo, as coisas a correrem bem, que ele quis acrescentar algo mais, que era, agora temos que valorizar algumas coisas. E alguns jogadores, temos que valorizar alguns jogadores que não estavam, alguns jogadores estão aqui que podem. E eu dizia, presidente, mas nós temos que ir à segunda fase e neste momento a equipa está bem. E ele pôs-me ali numa situação um bocado difícil, que eu disse, eu perco o grupo se fizer isto e eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. E a minha personalidade e a maneira como eu sou e como eu estou no futebol não vai deixar fazer isso, nem vai permitir. E então, a partir do momento, quando ele me diz que eu tenho que ir por outro caminho, eu digo, não, eu não vou estragar o meu balneário. Eu não posso chegar ao pé de um jogador a dizer que ele está muito bem e está a fazer golos e está a fazer isto e aquilo, e depois amanhã não joga. Ele vai dizer, este gajo é maluco, este gajo então diz que eu sou o Maradona, e agora está-me a dizer que sou o Zé Manel. Todo o respeito pelo nome Zé. Pronto. E então eu disse, não, eu não posso fazer isso, não vou fazer isso, não. A seu tempo vou dar minutos a esse jogador, sim, porque precisa, e há outros como ele também que precisam de minutos, mas não posso ceder a essas situações. E foi aí que deu a ruptura. Começaram a haver situações complicadas, que não vale a pena nomear nem falar nelas, mas pronto, sim. A minha ruptura foi basicamente por aí. Depois eu ligo para ele e digo-lhe que me vou embora, e ele disse que não, que aquilo foi uma situação muito chata, que ele começou a dizer, tu é que vais lá dizer ao plantel, tu é que vais embora, tu estás a traiçoar o plantel, tu já tens clube e estás a abandonar a Leiria, e é o clube que tu gostas e não sei o quê, e eu não te falho com nada, e pronto, ele disse muitas coisas porque realmente eu tenho muito de agradecer, porque ele a mim nunca me faltou com nada, respeitou-me sempre. Eu é que não quis entrar naquilo que ele quis acrescentar em termos de projeto, estava-se ali a desviar, eu não quis entrar naquele desvio. Não quis entrar porque ia perder um grupo espetacular, uma equipa que estava espetacular, estava a produzir, estava muito bem, e eu não queria, eu disse, não faz parte, nem eu vou sentir bem, não vou estragar o meu grupo de trabalho, e prefiro sair eu. E estás no Leiria e qual é o clube seguinte que treinas, Nuno? Depois vou para o Fátima. Para o Fátima, exatamente. E depois é que está essa situação que eu te estou a dizer, eu chego a Fátima, o clube estava com 1 ponto, depois era tal situação, agora são 4 séries, antigamente eram 5 e desciam 6, agora descem 5, são 4 e descem 5. Antigamente eram 5, exatamente. Depois agora e desciam 6 clubes, e é aquela situação que eu depois daí saio de Leiria, fico um tempo sem treinar, depois aparece o Fátima e eu vou para o Fátima, e tive o Fátima, depois até tive o Sintrense, estivemos a conversar, na altura até o diretor desportivo do Sintrense, era o Mauro, penso eu, era o Mauro exatamente, foi o Mauro que falei com o Mauro, e tinha aparecido o Fátima e eu optei pelo Fátima. E era uma situação de risco, até porque eu não conhecia muito bem, em termos de valia, conhecia o plantel do Fátima e do Sintrense, e na altura o Sintrense tinha muito melhor plantel que tinha o Fátima. E eu vou para o Fátima, porque era um clube que me dizia muito, obviamente, e tinha alguns jogadores também que eu já tinham sido meus colegas e que eu conhecia bem. E chegámos lá e foi a situação em que estávamos com 1 ponto, era a equipa com mais golos sofridos, com 1 ponto, desciam 6, e eu começo a olhar para aquilo e a ver o que é que há, o que é que se pode fazer, o que é que se pode ir buscar, o que é que não pode. Falei com ele em relação a isso, o que é que se podia ir buscar, ele deu uma autorização para ir buscar 2, 3 jogadores, e foi o que eu fiz. Depois, olha, até fui buscar o Siakabamba ao Sintrense, que foi um ano em que o Sintrense tinha um plantel, lá está, muito bom, mas as coisas correram muito mal, que acho que até quem iniciou foi o Boris,
o Borges, o treinador que tinha subido Sim, sim. o Está Cova. neste momento no Fabril. E que Exatamente. subiu o Cova, esteve também no Cova. Subiu o Cova, Exatamente. foi no ano que eu te falei de Leiria, ele estava no Cova. Foi ele que subiu o Exatamente. Cova. E foi ele que montou até o plantel, esse plantel do Sintrense, que era muito bom, um plantel muito bom. As coisas não correram bem, lá está, às vezes acontece. Ele com um plantel menos bom, que depois foi construído ao longo da época no Cova, subiu divisão. No Sintrense tinha um plantel já com jogadores de provas dadas e as coisas correram mal. É o futebol. É o futebol, é exatamente isso. Por isso é que o futebol tem piada, senão não é aquele que investe mais que já tem dados garantidos que vai. Obviamente está mais perto porque tem os melhores, mas não é um dado consumado que vai conseguir o objetivo. Depois eu vou buscar o Siakabamba e vou buscar o Kevin, que era um jogador que tinha sido meu no Leiria, que ele tinha tido alguns problemas no Leiria, e eu falei com ele e ele mostrou todo o interesse de vir trabalhar outra vez comigo. Foram duas mais-valias que vieram, deram qualidade à equipa e a equipa ficou muito mais adulta com eles dois. E acabámos por fazer uma época espetacular, onde depois acabam até por sair 2 miúdos para o Estoril, para o Sub-23, o Tiago Melo e um tunisino, o Hamza, foram os dois para o Estoril. E depois acabou a época, lá está, já vinha aí com problemas o Fátima, acabámos a época com 3 meses de atraso, mas depois o presidente chega ao final da época e paga tudo, pagou os 3 meses que faltavam. Só que quando eu vou para o Fátima, o objetivo era que o Fátima ficasse no CNE, no Campeonato de Portugal, e no ano a seguir ele dava uma equipa que eu queria para poder disputar uma subida de divisão, pelo menos para ir ao play-off. Depois não aconteceu nada disso. Depois ele começou a ter o orçamento, reduziu muito o orçamento, falou comigo, disse, olha, prometemos-te isto, a gente sabe, pedimos desculpa, é legítimo se não quiseres continuar, mas temos que reduzir aqui o orçamento, temos que fazer uma equipa mais jovem, em que possamos disputar o campeonato e marcas um objetivo por andar por ali, pelo lugar que tu quiseres, com mais prémios e não sei o quê. A verdade é que o orçamento, além de ter sido mais reduzido, nunca houve estabilidade. Nuno, na tua opinião, como vês o Campeonato de Portugal, que é uma competição bastante equilibrada, como é que vês o nível da qualidade do jogo, do ritmo, a qualidade dos jogadores? E já agora, na tua opinião, achas que a formação do Campeonato Sub-23, muitos destes jovens Sub-23 saltaram do Campeonato de Portugal para o Sub-23? Assim, em relação à primeira pergunta, eu acho que o Campeonato de Portugal assim, é competitivo e é muito difícil, e cada ano que passa está muito mais competitivo. E tem jogadores com muita qualidade, aliás, muitos deles saem, muitos clubes vêm buscá-los clubes profissionais, nas ligas profissionais, vêm ao Campeonato de Portugal buscar muitos jogadores, porque obviamente que sim, que há muita qualidade. E não só a nível de jogadores, como treinadores. Há treinadores que eu no Campeonato de Portugal admiro muito, não é por não que hão de ter a sua oportunidade, hão de ter a sua oportunidade. Obviamente que não dá para todos, normalmente quem tem a oportunidade, eles dão a oportunidade a quem consegue subir divisão, mas eu quando olho para uma equipa de futebol e quando estou a ver um jogo do Campeonato de Portugal, felizmente agora passam muito, costumo ir ao estádio e ver alguns jogos, mas vejo muitos que passam no Canal 11. Temos esse privilégio agora e é muito bom, podemos assistir a mais jogos. Sem dúvida. E a ver. E a competição em si. Só traz benefícios, é muito bom. E eu olho muito para a qualidade da equipa, da maneira como, e a equipa até pode perder o jogo, mas eu olho muito para a qualidade, e eu vejo uma equipa, vejo a imagem do treinador, e consigo, e muitos treinadores que estão aí já há alguns anos nesta divisão, que não estão a conseguir chegar lá, mas têm muita qualidade, porque isto depende da maneira como tu olhas para o futebol, porque normalmente o que é que acontece? Obviamente tu queres quem ganha, tu procuras quem ganha, não é? Isso é óbvio, mas se tu queres meter alguém num projeto
em que possa valorizar muita coisa, possa valorizar o futebol, possa valorizar aqueles jogadores que fazem parte do processo, vês um treinador, tu consegues ver um treinador, a maneira como a equipa joga, se aquele treinador tem organização, sabe o que está a fazer, se é um treinador para aquilo que tu realmente pensas do futebol. Não basta só uma equipa, ok, tens melhores jogadores, mas tu olhas, epá, esta equipa tem grandes jogadores, mas em termos de organização é quase zero, mas ganha. Sim, ganha, está certo, e é o que a gente quer no futebol, é isso, é ganhar. Mas eu sou da opinião que podes ganhar a jogar bem, a seres uma equipa organizada, e na minha opinião, uma equipa organizada consegue ganhar mais vezes do que perder, mas obviamente que não há nenhuma ciência, porque uma equipa desorganizada ganha muitos jogos também, porque às vezes o futebol anarca, há jogadores que se adaptam àquilo e conseguem ganhar. Agora, eu sou da opinião que a organização ganha muitos jogos. Exato. Em relação aos jogadores do CNS, os jogadores jovens do Sub-23, aliás, estavam no CNS, foram para o Sub-23. Eu acho que eles vão mais, porque normalmente as equipas do Sub-23 são aquelas equipas que conseguem buscar jogadores que estão, vou dar um exemplo de um clube, não tem nada, pronto, imagina, está um jogador no Sintrense não pode ser no Sintrense, e depois vai para o Sub-23 do Belenenses. Este jogador sempre que está mais perto de ir para uma equipa da Primeira Liga, daí aceitar ir para o... Sim, eu estava-te a perguntar se tens notado bastante os jogadores estarem cada vez mais a ir para o Sub-23, ou se ainda permanecem no Campeonato de Portugal. Não, agora os jogadores têm a noção que o Campeonato de Portugal é muito mais competitivo que o Sub-23. O Sub-23 tem a situação de dar-te visibilidade, porque são jogos que podem passar na televisão, mas agora o Campeonato de Portugal também passa. Mas eu acho que é mais por aí, a influência passa mais por eles estarem mais perto de chegar a uma primeira divisão. Mas os jogadores têm a noção e são aconselhados a que num Campeonato de Portugal tem um campeonato mais porque crescem muito mais, muito mais, sem dúvida que crescem muito mais. Tanto que há muitos que, aliás, alguns já voltaram ao Campeonato de Portugal e até com a idade ainda protegendo no Sub-23, porque já sentiram na pele realmente que podem crescer muito mais num Campeonato de Portugal, porque é muito mais adulto, é outro tipo de jogo, não é? Só aqui para acabar aqui o Campeonato de Portugal, iria te perguntar ainda o que é que achas das condições dos clubes? Se os clubes deveriam ter mais condições para depois não haver estes casos como existe hoje em dia, de falta de dinheiro? Se achas que a Federação Portuguesa de Futebol, já que é quem organiza esta competição, se deveria ser mais exigente? Epá, eu acho que sim. Eu acho que lá está, eu joguei num campeonato que é em França, em que houve situações reais, que é os clubes têm que apresentar garantias, mas garantias não é como se faz aqui em Portugal, obrigam a assinar os jogadores, assinam um papel, depois dão, olha, os jogadores assinaram, está tudo em dia, não está nada em dia. O clube tem que oferecer garantias que tem condições para pagar os salários aos jogadores, a época inteira, ou pelo menos mais de metade da época, porque depois pode ter a receita, não é? Com a receita podem depois equilibrar, mas tem que dar pelo menos mais de metade da época uma garantia que vão arrancar. Isso não acontece, não há garantias de nada. Portugal não consegue, a Federação não exige isso, talvez, lá está, isto somos nós por fora, talvez porque sinta que se os clubes fizerem isso não arrancam, se tiverem que dar essa garantia não arrancam, mas eu acho que sim, acho que tem que se dar alguma garantia, porque o que está a passar aqui no futebol português, em termos de clubes de menor dimensão, de clubes amadores, de clubes ligados à Federação principalmente, não os da Liga, é horrível o que está a passar, é muito mau. Há aí clubes que não lembram o que estão a passar, não lembram a ninguém, não é nada o que está a passar. As pessoas que estão dentro dessas situações, já dei aqui o exemplo do Fátima, que foi o clube que eu vivi recentemente essa situação, mas cheio de N clubes que estão a viver essa situação, não deveriam de arrancar sequer, porque são clubes que estão a trazer pessoas, porque no fundo não é jogadores, são pessoas, são seres humanos, a iludi-los e não lhes estão a dar, ou melhor, estão a vender sonhos, e estão-lhes a dar dificuldades. Um projeto que não existe. Exato, um projeto que não existe, e estão-lhes a criar dificuldades para a vida. São clubes que são obstáculos para eles, porque eles vão sentir muitas dificuldades nestes clubes por causa disto tudo, vão ter que passar por estas situações, o que não é nada bom.
não é nada bom para o crescimento de nenhum jogador. E estão-se a passar coisas no Campeonato de Portugal muito más, pá, horríveis mesmo. Nuno, passando aqui agora um bocadinho aos aspectos mais técnicos, Tiago, tens mais alguma... Não, estava a dizer ok. Passando agora aqui a aspectos mais técnicos e agora falando dos teus métodos e a forma como abordas o treino, após vários anos como futebolista, passaste felizmente uma carreira bem boa, ou pelo menos com prestígio. A nível de treino, como é que costumas montar os treinos? Privilegias muito mais o setor defensivo, mais o ofensivo? Tentas ser equilibrado ao longo da semana e dos microciclos fazendo ali uma simbiose entre a defesa e o ataque? Eu tento sempre ser equilibrado. Obviamente que privilegio muito a parte defensiva, porque parte do processo de que a equipa depois estar estabilizada e saber o que está a fazer defensivamente, sente-se muito mais segura para poder atacar. Eu costumo dizer, os meus defesas têm que dar tempo para os avançados fazerem golos. Os avançados vão falhar, muitos vão falhar golos. E então, se estiveres equilibrado, e quando digo a defesa, não é só os 4 defesas, estou a dizer a defesa é a equipa, o coletivo, porque a minha equipa, eu monto a equipa para que toda a gente defenda e toda a gente possa atacar. E então eu privilegio muito a parte defensiva, porque acho que esse equilíbrio defensivo é que vai dar segurança para que a equipa possa chegar ao ataque com melhor sucesso e muito mais segura e mais equilibrada e o jogador sentir que está confortável, que pode atacar porque a equipa está equilibrada e tira esse conforto que é muito importante para mim. Tens algum sistema de jogo que é a tua preferência, como gostas de ver o futebol? Tenho, lá está, eu posiciono a minha equipa, começa, mas lá está, depois a dinâmica é que transforma e faz com que aquilo tudo se desenvolva. Mas eu, por exemplo, se fez no projeto, no desenho tático, eu posiciono a minha equipa em 4-2-3-1. Depois, a partir desse posicionamento, começam as dinâmicas ofensivas e defensivas e os equilíbrios e depois trabalho tudo. Tenho dias em que trabalho setor defensivo, os meus 4 defesas com os 2 médios ou só com o médio, depois trabalho também só com a parte ofensiva, depois consigo montar toda a gente, consigo montar os 10 jogadores, obviamente guarda-redes conta para poder sempre também tirar profundidade, ou dar mais profundidade, consoante o posicionamento da equipa. O guarda-redes é muito importante, até porque é um jogador também que hoje em dia se souber jogar com os pés e tem que estar e tem que saber estes momentos da equipa, quando a equipa está mais subida, quando a equipa está mais baixa, quando é que tem que dar, quando é que tem que tirar profundidade ao adversário, quando é que tem que dar profundidade ao adversário, pronto, e quando é que joga mais alta, e o guarda-redes tem que estar sempre posicionado em função disto tudo. Isto são coisas que eu trabalho. E depois, com o coletivo, a equipa, em função da bola e do adversário e do espaço, vai-se posicionando para podermos estar sempre mais perto de ganhar as bolas e depois podermos desenvolver aquilo que nós trabalhamos. A nível de exercícios, e falando disso, pegando nesse tema, a nível de exercícios, tens um padrão, uma rotina de exercícios, ou gostas de ir implementando novos e que... Gostas de criar uma rotina sempre com os mesmos ou gostas de ir introduzindo novos e criar novos contextos, novas dinâmicas ou és fiel a X número de exercícios? Diz os entendidos que utilizam 20 exercícios e não mudam e é aquilo para eles, vão criando dinâmicas nos mesmos. Gostas de pôr novos ou analisas? Eu gosto de pôr, eu gosto de rotinar os jogadores, porque eu quando jogava, e às vezes até tinha colegas meus, diziam-me assim, ou encontraram colegas meus que já não jogávamos juntos, mas eles tinham um treinador e diziam assim, temos um treinador que já não, é espetáculo, não fazemos um treino igual, é altamente e não sei o quê. Eu nunca concordei com isso e hoje muito menos sou treinador, porque tu se queres que a tua equipa jogue uma imagem, o treino tem que ter rotinas. Se não tiveres rotinas no treino, como é que as coisas podem sair? Obviamente que o exercício depois sofre alterações, mas tu não podes fugir daquele padrão e daquela ideia.
daquilo que tu achas que pode... Porque tu tens de ter uns exercícios em que possas montar a tua equipa, em que os teus jogadores vão estar rotinados, vão partir daquele princípio, tu vais usar aqueles princípios, aquelas bases, porque tu depois, como treinador, tu durante a época, tu vais alterando e vais metendo alguns treinos, mesmo em função daquilo que os jogadores te vão dando, porque é assim, os jogadores, tu podes montar, tu nunca tens duas equipas iguais, num ano, no outro tens diferente, tu tens jogadores diferentes, só se tiveres os mesmos jogadores. Agora, sim, se tiveres mas jogadores isso é quase diferentes, impossível. exato, os próprios jogadores vão-te dando ideias que tu depois, obviamente que se fores puxando pela cabeça, os jogadores vão-te dando ideias e tu próprio vais acrescentando depois ao teu treino mais coisas que vês que poderão ser úteis no jogo. Mas agora, em relação ao treino, aquele padrão de treino, obviamente que eu tenho aquela rotina de exercícios para montar a minha equipa. E depois vou ver a evolução da equipa e vais acrescentando sempre. E até podes estar a dar o mesmo treino e acrescentar e melhorar o treino. O treino tem que ser sempre melhorado. E podes acrescentar sempre coisas no teu treino. Para o jogador também chegar a uma certa altura e não se cansar tanto psicologicamente, porque obviamente que eu não estou a dizer, eu não faço sempre, não tenho de fazer sempre o mesmo treino. Tento introduzir algumas coisas para desviar um pouco o jogador também, a cabeça do jogador, mas nunca fujo daquele padrão, porque é aquilo que lhe vai alimentar, é aquilo que lhe vai dar aquela rotina para aquilo poder sair ao domingo. Se eu andar sempre a alterar, é complicado, é muito complicado. Não, irás perder muito tempo na instrução do exercício e tudo isso. Exatamente. E diz-me uma coisa, a nível da observação, certamente que utilizas cada vez mais, é uma ferramenta muito usual e muito importante para nós, treinadores, e para quem está mais acima ainda mais. Qual é a importância que dás? Que tempo da semana em treino, e sabendo que as semanas passam a correr entre a saída de um jogo e a preparação do próximo, que tempo em treino te dedicas e focas à observação do adversário e não só, da própria equipa? Eu a partir de começo mesmo a olhar mais para o adversário, é a partir de quarta-feira. Quarta-feira começo a ver, vejo normalmente 2 vídeos do adversário, porque depois à sexta-feira é o dia que eu apresento o vídeo aos jogadores, onde podemos explorar, onde eles são fortes, é onde depois eu faço a apresentação em vídeo, sempre nunca mais do que de 10, 12 minutos, por ali, que faço como faço à quarta-feira, também faço depois, mostro aos meus jogadores aquilo que nós fizemos em jogo, se realmente saiu aquilo que trabalhamos em treino, saiu no jogo, onde é que tivemos mal no jogo, onde é que tivemos bem, o que a equipa pode melhorar, o que a equipa já fez de bem, para eles visualizarem realmente aquilo que nós trabalhamos realmente ao domingo sai e que vale a pena, e para eles acreditarem no trabalho, obviamente. E depois é a maneira, mas não fugindo da tua pergunta, o adversário começa a estudar mesmo praticamente depois de apresentar o meu vídeo. À quarta-feira, normalmente que era de manhã, apresentava o vídeo, à tarde, depois vi o adversário, a partir de quarta-feira começava a estudar o adversário mais perto do jogo, que é para depois concentrar mais aí. Exatamente. Já agora, deixa-me fazer aqui uma pergunta. Em relação às bolas paradas, dás muita importância no treino? Não dás? Não, dou aos esquemas táticos, dou muita importância. Dou porque tu resolves muito, aliás, perdes muitos jogos de lances de bola parada no esquema tático, ou ganhas muitos jogos no esquema tático. Por isso dou muita importância. Obviamente que ao nível, felizmente, que eu tenho treinado, tenho tempo para isso, mas percebo que pessoas que trabalham a um nível mais abaixo ou que trabalhem só ao final do dia não consigam, e com poucos treinos durante a semana, obviamente que é muito difícil estar a pensar em tudo, mas o esquema tático não tenho dúvidas nenhumas que não só eu, qualquer treinador dá importância, porque ganhas muito jogo e perdes muito jogo se descurares essa parte. Sim, na minha experiência aqui nas camadas jovens às vezes é complicado porque tens poucos treinos, está frio, inverno, jogadores parados, fica sempre complicado. Exato. Sim, é difícil, não é vida fácil. Olha, Nuno, vamos passar aqui ao quiz final no qual te desafiamos.
para um jantar. São 5 perguntas, irás ter que acertar pelo menos 3. Aceitas o nosso desafio? Aceito. Vamos que ir à luta. Vou dar aqui então a primeira. Nuno, Diz-te. na época de 2017-2018 no Fátima, quem foram os melhores marcadores do Fátima no Campeonato de Portugal? 2017, 2018. Eu estava lá. Não, sim, como treinador. Eu não estava. Eu estava lá como treinador. Exato. Ah, A tua primeira época no Só Fátima. pergunta coisas tuas ou clubes onde ok. tenhas passado. Ok. Exato. A tua primeira época no Fátima. Quem foi? Os 3 melhores marcadores. Da equipa. O Mendonça, Exato. Sim. o Jeca Exato. e o Pio. Exatamente. Poxa. Já estamos a entrar, Tiago. Já estamos a entrar, Tiago. Está a correr mal. Não está nada. As últimas é sempre a dar jantares. Então vou ter que dar mais um. Na mesma época, 17-18, no Fátima, quais 3 dos 4 jogadores com mais minutos? Com mais minutos. Com mais minutos. Foste tu que os fizeste e depois tu que os tiraste. O Vimecarte, o guarda-redes. Exato. O Tiago Melo. Exato. O Rafael Almeida. O Rafael Almeida, exato. Foi? Já acertaste, só te faltaria. O Sousa, André Sousa, não? Exatamente, era o André Sousa que te faltava. Olha, quantas participações na Primeira Liga tem a União de Leiria? 15, 18, 21 ou 23? 23. Não, 23 não. Impossível. Pois, foi 18. Yeah. Desculpa, mas já respondi na altura que disseste não. Está 2-1 também, só te falta acertar uma. Olha, na União de Leiria, a União de Leiria foi à final da Taça de Portugal, perdendo por 1-0 com o Futebol Clube do Porto. Em que época é que foi esse jogo? Acho que foi 2000 E qualquer coisa? 2001, 2002, acho eu. 2002, 2003. Então foi isso. Olha, 2-2. Vamos aqui à próxima. Tenho a certeza que vais acertar a próxima. Na época 2003-2004, enquanto chegavas no Beira-Mar, qual foi o melhor marcador da equipa? Um avançado de holandês chamado? Winard. Exatamente. Nesta resposta. Disseste holandês? No ano anterior disse. No ano anterior já está, também seria quase há 20 anos, seria injusto estar a perguntar quem foi o meu marcador há 20 anos. É verdade. No ano anterior respondi-te, até porque ele foi o melhor marcador do campeonato, foi o Fari. Olha, Ricardo, passamos então às rapidinhas. Passamos sim. Ia-te perguntar, como jogador, se calhar que foram mais anos, qual foi o jogador mais vaidoso que apanhaste em balneário? Houve alguns, mas olha, vou-te dizer um assim mais recente, o Bruno Simão, que está a jogar agora no Torriense. Sim, eu sei quem é. Sim. Tiago. Olha, em termos de ritual, qual foi o ritual mais estranho que apanhaste? De algum jogador? Olha, eu tive alguns colegas que tinham um ritual assim um bocado esquisito, mas o que eu apanhei foi mesmo de um jogador meu. Não é esquisito, era a reza dele. Ele punha-se a rezar ali antes dos jogos, tinha uma toalha no chão, no balneário, e punha-se lá a rezar e fazer as rezas dele. E tive um que até deu polémica no balneário, metia aquele cheio de sal lá no balneário. Sim. Houve alguns, acho que eu me lembro assim mais recentemente, são essas. Assim. Ok. Nuno, e como jogador, ou seja, qual foi o jogador referência que tiveste para te tornar jogador? Um jogador que fosse teu ídolo na altura?
Opa, eu tive dois que eu era maluco. Um quando era assim muito mais novo, que era o Roberto Baggio, adorava. O Roberto Baggio. E depois passou a ser o Zidane, depois eu comecei a adorar o Zidane. Foram dois jogadores assim que eu tinha de referência mesmo. Dois craques. Roberto Baggio, a maioria até o penteado usavam depois. A maioria até todo esse penteado. Pois era. Todos nós. Eu por acaso não era eu gostava muito, mas havia lá malta na minha zona. Queres o penteadinho, Ricardo? Não, por acaso não, nunca fiz, mas era também um grande jogador. Poderás lançar a moda novamente. Não, deixamos isso para o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é que dá as modas, e o Neymar e o Messi, esse é que dão as modas. Pois, isso pega logo. Olha, Nuno, vou-te lançar o último desafio. Queres nomear alguém para vir aqui aos Chazadas partilhar mais uns momentos connosco? Opa, olha, posso nomear... olha, o David Simão era um bom gajo, pá, para vocês ouvirem. Ok. É um gajo com boas histórias, pá. É um gajo que tem histórias porra, jogou lá fora, no estrangeiro e tudo, tem muitas histórias para contar lá de fora. Teve aí boas aventuras. Então, acho que era um gajo porreirinho, pá. Iremos entrar em contacto com o... Ficaremos em contato. Não, com o Bruno, é o Bruno Simão. Bruno Simão, desculpa. O David é o irmão, o Bruno. O Bruno. Desculpa. E olha, queria-te agradecer por teres vindo a partilhar histórias bastante interessantes. Acho que foi muito, muito bom. Também por partilhar as ideias em termos das questões mais técnicas. E vou passar aqui a palavra ao Ricardo para as despedidas. Muito obrigado, mano. César, grande abraço. Foi muito bom partilhar estes momentos contigo, foi espetacular e espero que a gente se encontre por aí em breve. Sei que estamos em dívida, vamos ter que ir pelo menos à zona ali estamos perto, não é perto da minha ilhada, mas rapidamente se lá chega e olha, podemos ir ao Leitão por nós. E muito obrigado por teres connosco, foi espetacular. Nuno, eu é que agradeço. Obrigado pelo convite. Um abraço. Obrigado, Ricardo, um abraço.